Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e vamos para mais uma parte aqui do Ulisses do Joyce na nossa leitura do ano de 2022, em comemoração ao centenário da obra. A gente já está na reta final. No vídeo de hoje eu vou comentar o começo da terceira parte, o capítulo 16. Né? Vocês vão se lembrar, quem está acompanhando aqui, que no vídeo passado eu fiz uma alteração naquela divisão. Eu achei por bem terminar aquele capítulo, porque senão eu ficaria 3 vídeos, 3 meses comentando o capítulo, partes diferentes do capítulo, e eu não ia aguentar. Então eu terminei aquele capítulo de modo que acho que de agora em diante eu vou fazer um capítulo por mês. Agora só tem 3 capítulos, de modo que a gente vai terminar os vídeos, de modo que a gente vai terminar de ler em novembro, né? Eu, pelo menos, vou terminar de ler em novembro. Vocês podem ficar com a organização de vocês. E aí, o último vídeo vai em dezembro. Então, agora é o capítulo 16. Aí, temos mais 2 capítulos, né? 17 e 18, e um por mês. Agora, em outubro, capítulo 16, novembro 17, dezembro 18, aí termina. Agora, começa a terceira parte. A primeira parte, vocês vão se lembrar, é a telemaquia, que era sobre Telêmaco, referência ao filho do Ulisses. E aí a gente viu 3 capítulos sobre o Stephen Dedalus. O Bloom não tinha entrado em cena ainda. Depois os outros capítulos, a segunda parte, a Odisseia em si, aí entra o Bloom em cena. E a gente viu que no finzinho desta segunda parte, no último capítulo, esse longo que eu falei da segunda parte, o Bloom e o Stephen finalmente se conheceram. Né? Então, assim, eles já tinham se visto, mas eles não tinham se falado ainda. E eles lá, tomando absinto lá, eles se conheceram, conversaram, se deram bem. E agora a terceira parte, que se chama Nostos. Aí a gente continua com o Stephen e com o Bloom. Aí vamos ver o que vai acontecer. O que significa Nostos? Nostos é um tema comum lá na Antiguidade Clássica, porque significa a volta para casa depois de uma viagem marítima, né? Guerra marítima, alguma coisa assim. Eu até coloquei o significado aqui, ó. Tema da literatura grega, o herói grego voltando para casa por mar. E este voltar para casa normalmente é depois de uma guerra, de uma batalha, que é o que o Odisseu estava fazendo, né? A própria Odisseia é toda uma volta para casa, uma tentativa de regresso para Penélope, depois da guerra de Troia. E aqui a gente já tá, né? E aí começa o capítulo 16, o nome é O Abrigo, 1h da manhã. Então, aqui a gente já tá numa situação em que há esse retorno para casa, essa tentativa de voltar para casa. E na Odisseia, o que é o eu meu? Quem é eu meu? Eu meu é o porqueiro, né? Que toma conta dos porcos de Ulisses. Então, assim, era um empregado muito fiel, muito antigo de Ulisses, ou melhor, de Odisseu, que é o mesmo, né? E aí, quando Telêmaco encontrou o pai, os dois acharam por bem avisar o eu meu, né, da volta do Odisseu, para eles bolarem juntos uma estratégia para voltar para casa, já que Penélope estava lá cheia de pretendentes e não daria para fazer uma volta simples, né? Então eles tramaram lá um plano e o meu deu toda a cobertura. Eu coloquei aqui, ó. Eu meu, porqueiro, foi escravizado quando criança, de origem nobre, é um fiel servidor da família de Odisseu. Ele é aliado de Odisseu quando este se disfarça de mendigo e concorre com os pretendentes de Penélope. Então, este foi o plano. Eles tramaram esse plano. O Odisseu se vestiu de mendigo para não ser reconhecido e foi concorrer lá com os pretendentes da Penélope. E foi na própria casa do Eumeu que o Telêmaco e o Odisseu tramaram a morte dos pretendentes, né? Então ele voltou como mendigo, depois matou todo mundo lá para voltar para a esposa, né? E aqui a gente tem essa situação. É a continuação do capítulo anterior. O Stephen tá bem bêbado, ele e o Bloom já estavam conversando, se dando bem, né? Numa relação assim que a gente percebe que é meio pai e filho. E eles estão aqui. A questão é eles conversando. E aí, logo no começo, o Stephen fala que não tem como voltar para casa, que não tem onde dormir. E aqui eles estão conversando, né? Então, tem o Bloom,
Porque o Stephen e tem outros aí, um dos amigos aqui, um dos caras que estão conversando com o Stephen, fala, perguntando sobre o Bloom, fala, quem está com você? Eu já vi esse cara antes, com o Boylan e tal. E Boylan a gente sabe, é o amante da esposa. Tem um momento que o Bloom, né, o Bloom e o Stephen estão se conhecendo melhor. Aí o Bloom pergunta pro Stephen, o Bloom e o Stephen estão se conhecendo melhor. Aí tem um momento que o Bloom pergunta pro Stephen, por que você deixou a casa do seu pai? Aí ele fala assim, para buscar desventura. Foi a resposta de Stephen. A gente há de se lembrar que em Retrato de Artista Quando Jovem, outro livro do Joyce, que tem a história do Stephen, o final é o Stephen deixando a casa. Aqui, o começo desse, ele retornando à Irlanda para visitar a mãe, porque a mãe tá doente e tal. Aqui tem um marinheiro que pergunta ao Stephen, conhece o Simon Dedalus? O Stephen fala, já ouvi falar dele. O Simon é o pai dele, né? Então é claro que ele conhece, mas ele não tá querendo ali se identificar muito bem. E aqui eles discutem sobre a Irlanda, né? Tal, a situação da Irlanda, é sempre aquela questão, a Irlanda em conflito com a Inglaterra, pela independência, essas coisas todas. Chega um momento em que o Bloom demonstra preocupação de pai em relação ao Stephen. Vejam só. A que horas você jantou? Ele questionou a esbelta figura e cansada, ainda que não enrugada a cara. Ontem, em alguma hora, disse o Stephen. Ontem? Exclamou Bloom, até que se lembrasse que já era amanhã, sexta-feira. Ah, você quer dizer que já passou da meia-noite? No dia de anteontem, disse Stephen, aperfeiçoando a si mesmo. Então, ele já está demonstrando a preocupação, né? Ele já sabe que o outro não tem para onde dormir, pergunta que horas ele comeu, e aí vai. Vem o convite. Aí o Bloom fala, proponho, nosso herói finalmente sugeriu, após madura reflexão, enquanto prudentemente embolsava a foto dela, já que aqui está mais para o abafado, que você venha comigo para uma conversinha geral. Minha toque é bem perto da vizinhança. Você não pode beber essa droga. Espere, eu vou pagar isso aí. Tá vendo? Ele começa a cuidar do Stephen. Se preocupa com a hora que ele comeu, quer levar para casa, não deixa ele beber mais, paga a conta, né? E aqui ele decide levar. Aí ele fala da Molly para ele, né? Quando estão indo. O que é que eu estava dizendo? Sim, minha mulher, confidenciava a ele, mergulhando em média res. Haveria de ter o maior prazer em conhecê-lo, visto que é apaixonadamente apegada à música de qualquer tipo. Ele estava falando da Molly, já que é cantora. E aqui tem um trechinho que nos lembra a Odisseia, principalmente porque a gente teve aqui uma parte, um capítulo aqui sobre o canto das sereias. Tem um trechinho que fala assim, sobre o mar limpo e as vozes das sereias, doces matadoras de homens, né? Que é a questão lá das sereias, o canto delas fazia com que os homens pulassem, se afogassem no mar, né? Endoidecessem. E aí, cantando, Bloom e Stephen vão para a casa de Bloom. Lado a lado, Bloom, aproveitando-se do contretemps, né? Contratempo, isso vem da música, com Stephen passaram pelo intervalo das correntes, divididas pelo mourão e, saltitando por sobre um cordão de lama, cruzaram para a rua Gardner Baixa. Stephen cantando mais audaz, mas não alto, o fim da balada. E aí termina. Então o que a gente tem aqui de link com a Odisseia, né? O nome do capítulo é Eu Meu. Eu Meu é o porqueiro, e aí o Telêmaco e o Odisseu vão para a casa do Eu Meu para tramar a volta, o retorno de Ulisses, aí que eles, né, bolam a estratégia, ele se vestir de mendigo, matar os pretendentes. E aqui a gente tem a situação do abrigo em que estão Stephen, né, o Dédalus, e o Bloom já se comportando como o pai de Stephen, né, porque ele é o Telêmaco, né, o filho do Odisseu, não podemos nos esquecer disso. Aí eles bolaram o retorno para casa também, né, uma volta para casa, o Odisseu, o Bloom, o Ulisses voltando para casa e levando o filho, né, tal qual lá na passagem de Odisseia. É o momento em que a decisão de voltar para casa e como voltar para casa. Aqui no Ulisses é mais a decisão de levar o Stephen juntos. Lá na Odisseia é bolando lá como iriam para casa, como seria o retorno do Odisseu. Então é esse o paralelo entre as duas histórias. Este capítulo aqui foi bem tranquilo de ler, né, para depois dos últimos, né, pelos quais passamos, esse aqui foi um alívio, um bálsamo. Tranquilo de ler. Agora temos mais dois, né?
Este próximo capítulo é a Ítaca, e é bem longo, mas eu vou lê-lo em um mês e fazer o vídeo aqui para vocês. E o último capítulo não é tão longo assim, pelo que eu vi, é um pouco menor do que o penúltimo, mas é inteirinho de fluxo de consciência. Então, assim, vai exigir um pouco mais da gente. Então é isso, me diga o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando, vocês estão me acompanhando, estão atrasados ou não? Me digam aí, vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e